Então nós vamos estar falando hoje, na mensagem de hoje, vamos estar falando sobre o profeta Miqueias. Profeta Miqueias, mensagens maiores e profetas menores. Queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar. Nessa série nós estamos orando primeiro, antes da gente ler a palavra, fazendo um pouco diferente do habitual, a gente lê e ora primeiro, mas nessa série, desde a primeira mensagem, Deus colocou isso no meu coração, então nós vamos estar orando primeiro. Feche aí os seus olhos, Pai Santo, Pai amado. Ó Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, Pai, rogamos a Ti que o Senhor venha, ó Deus, iluminar agora as nossas mentes, nossos corações, para podermos, ó Deus, receber a Tua palavra que será pregada aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, usa-me como canal do Senhor nessa noite para proferir a palavra do Senhor direto do Teu trono ao coração do Teu povo, das Tuas ovelhas, no nome de Jesus. E, ó Deus, prepare o nosso coração como terra boa, terra fértil, ó Deus, para receber Tua palavra nesta noite, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, nessa série, nós estamos observando uma visão geral dos profetas menores. E hoje nós vamos falar aí do profeta Miqueias. Profeta Miqueias. Miqueias, ele é um profeta menor e em seu livro traz aqui uma grande mensagem. Tem uma grande mensagem. Assim como os demais profetas que nós vimos até agora, todos eles há uma grande mensagem. O seu livro é pequeno, eles são denominados profetas menores, mas há grandes mensagens nesse livro. E hoje vamos ver o que nós podemos aprender com o livro de Miqueias. Sua Bíblia já está aberta em Miqueias aí? Amém? Então você vai lá no capítulo, já está ali, né? 6, versículos 6, 7 e 8. O que Deus quer de você? É o tema da mensagem dessa noite no livro de Miqueias. O que Deus quer de você? Antes de lermos, pergunta para o seu irmão, o que Deus quer de você? O que Deus quer de você? Você sabe? Você sabe responder o que Deus quer de você? Algumas pessoas falaram que faz. Os que balançaram a cabeça e falaram que sabe, pergunta para eles, por que você não faz? Por que você não faz? Você sabe o que Deus quer, por que você não faz o que Ele quer de você? O que Deus quer de você? Miqueias 6 diz assim o texto sagrado. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus? Você entendeu o que Deus quer de você aqui? Neste sermão nós vamos ver o que nós podemos aprender neste texto, neste livro, com esse pequeno profeta chamado Miqueias. Como de costume, nós vamos fazer um contexto histórico primeiro do livro. Miqueias aqui, ele profetizou antes do cativeiro assírio, em 734 a.C. Ele profetizou sobre Samaria e Jerusalém. Você já vê isso logo no capítulo 1, versículo 1, que no ano 734 a.C., Miqueias, ele profetiza antes do cativeiro, antes do povo ser levado cativo pelos assírios, ele profetiza sobre Samaria e Jerusalém. E quando ele profetizou? Foi durante os dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá.
Então Jotão era rei de Judá, Miqueias profetizou. Veio depois o rei Acás, Miqueias profetizou. Veio também o rei Ezequias e Miqueias profetizou. Então foi um período bem longo, não foi curto. Foi durante o reinado de 3 reis. E nós vemos na história, primeiramente lá em 2 Reis 15, que Jotão ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas ele não tirou os ídolos. Havia ídolos no meio do povo. Havia os postes altos, onde o povo ia lá e adorava aqueles postes altos, aqueles outros deuses, a não ser o Senhor seu Deus. Mas a história diz que Jotão ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele não foi um rei ruim, foi um rei bom. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas ele não tirou os postes altos, os ídolos. Acás já foi ao contrário. Acás não fez o que era certo. Ele não fez o que era certo. Lá em 2 Reis, no capítulo 16, nós vemos que ele sacrificou até o seu próprio filho. Acás matou até o seu próprio filho, ofereceu o seu próprio filho para outro Deus. Então ele não fez o que era certo. E em 2 Reis 18, nós vemos que Ezequias fez o certo. Ezequias, ele remove os ídolos. E também nós vemos em 2 Reis 18 que nenhum rei foi como ele, como o rei Ezequias. Ele foi um bom rei. Nenhum rei foi como ele. Ele tirou os postos ídolos. E foi nessa época que Miqueias escreve o seu livro, que ele profetiza, né? Nessa época, foi nesse período desses reis, Jotão, Acás e Ezequias, que Miqueias profetiza sobre o povo. E o tema geral do livro de Miqueias é o que o Senhor requer, ou o que o Senhor quer de você. O que o Senhor quer de você. Pergunta de novo para o seu irmão, você sabe o que o Senhor quer de você? Pergunta para ele, você sabe o que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer de você? O verso mais citado é Miqueias 6:8. Que é o último verso que nós lemos como base desse sermão, é o 6:8. E ele também representa o tema deste livro. O capítulo 6, verso 8 de Miqueias, ele representa o tema do livro de Miqueias. Que é o tema de Miqueias é Deus requer justiça. Deus requer justiça. Deus requer misericórdia. Deus requer obediência e humildade. É o que Deus requer. Deus requer o alfabeto do crente. Qual que é o alfabeto do crente? Obedecer. Deus requer obediência. Esse é o tema central de Miqueias. E naquela época as pessoas elas não conseguiam fazer isso. Elas não conseguiam agir com justiça. Elas não conseguiam agir com misericórdia. Elas não conseguiam ser humildes e elas não conseguiam obedecer. Naquela época as pessoas eram as pessoas que queriam justiça com as próprias mãos. Eram as pessoas injustas. Tirava das pessoas, subtraía coisa das pessoas. Pessoas que não agiam com nenhum pingo de misericórdia, elas viviam uma vida toda errada, e quando a pessoa errava com ela, ela queria punir a pessoa. Não agia com nem um pouquinho de misericórdia, e elas não queriam obedecer a Deus, e nem eram nem um pouco humildes. Nada diferente dos dias de hoje. Quando eu estava estudando isso aqui, Miqueias, eu falei assim, nossa, até parece que Miqueias estava vivendo no Brasil em 2023.
Parece que Miqueias estava aqui no Brasil em 2023. Parece que ele estava aqui vivendo. Parece que o presidente do Brasil era literalmente Acaz. Parecendo que era Acaz. Porque as pessoas estão vivendo hoje da mesma forma que viviam nessa época. As pessoas elas não conseguiam agir com obediência, com misericórdia, com humildade. E no capítulo 6, no versículo 6 e 7, nós vemos que Deus não encontrou nenhuma pessoa que pudesse substituir alguém para poder fazer aquilo. Tanto que o autor começa a falar assim: será que eu vou fazer igual Abraão? Eu vou sacrificar o meu filho? Será que eu vou levar um novilho? Vou matar um boi? Para perdão dos meus pecados? Será que eu vou fazer isso? Será que eu preciso de fazer? Será que eu vou ter que fazer igual Abraão? Levar o meu filho e sacrificar o meu filho? E Deus vai falar assim: não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero. Isso já foi. O que eu quero agora é outra coisa. É outra coisa. Eu quero que você seja obediente. Eu quero que você seja humilde. Eu quero que você haja com justiça. Eu quero que você haja com misericórdia. É isso que eu quero. Nós falamos, é isso que eu quero. E aqui nós aprendemos que Deus ele provou ser um exemplo de justiça e misericórdia. E digno de guiar o seu povo. E aqui no livro de Miqueias nós vemos aqui alguns pontos principais deste livro. No capítulo 7, nós vemos aqui que a sociedade se tornou corrupta. Nada diferente de 2023, não tem corrupção. Quando está falando de corrupção aqui, não está falando de governo. Está falando da sociedade, do povo. E a sociedade, o povo se tornou corrupto. E quando você adora um outro Deus que não é o Senhor seu Deus, você está se corrompendo. Corrupção são várias formas. Quando você vai comprar um negócio, aí o cara vira para você e fala assim, ó, com nota é X, sem nota é tanto. Aí você cresce o olho, não, eu vou economizar. Corrupção. Você é corrupto. Corrupção, por quê? Obediência. E a Bíblia fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, ele pagou imposto. Ele chegou os discípulos, chamou o tesoureiro, Judas pegou o dinheiro e falou assim, vai lá e paga o seu e o meu. Paga imposto. E aí eles perguntam, mas tem que pagar imposto? Ele falou assim, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E um monte de gente aí que o leão está assim e ele está correndo do leão. A sociedade se tornou corrupta. Idolatria. Veja, logo no versículo 7 aí, no capítulo 1. Idolatria. O povo ficou idólatra. O povo começou a adorar os postes ídolos, adorando outros deuses. Quando a gente olha hoje, tem pessoas que ela fala que adora a Deus, mas adora o emprego, o filho, a filha, a mulher, o marido. E Deus falou assim que nada pode ficar acima dele. Nada pode ficar acima dele. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. As outras coisas tudo abaixo, mas Deus primeiro lugar. E tem pessoa, e o povo começou na idolatria, idolatrando. E nós vemos no capítulo 2 que veio opressão. E a opressão, ela gera o quê? A depressão. E já se fala na medicina que a doença do século 21 é a depressão. Aí você vê hoje milhares de pessoas deprimidas, milhares de pessoas tomando as gotinhas mágicas lá. Não vou fazer o comercial do remédio, não. Mas tomando umas gotinhas lá.
Um remédio que começa com R. Né? Uma milhar de pessoas tomando. Opressão. Nós vemos também aí os governantes corruptos. Governantes corruptos. 2023 não tem isso, né? Os governantes não tem nenhum corrupto. Os governantes corruptos. Só da metade dos últimos 12 meses, só em Belo Horizonte foi caçado 3 vereadores. Por quê? Corrupção. Recentemente foi um agora. Foi até candidata a deputada recente aí agora. Foi caçada recente. O quê? Corrupção. Na verdade, esse aí não foi caçado, não. Ele renunciou. Ia ser votado na tarde e na manhã ele fez a renúncia. Corrupção também, correndo. Correndo para ano que vem, ele vir de novo. E vai ter um monte de bobo, porque ainda vai votar no corrupto ainda. Ele vai voltar. Queira Deus que não. E nós vemos aqui que o povo tornou corrupto. Também, no capítulo 3, nós vimos que também profetas e sacerdotes também se tornaram corruptos. Começaram a pregar para poder ter coisas próprias para si e não para Deus. Muitos para poder se crescer, aparecer. Mas nós vemos no capítulo 5, Deus dizendo que o julgamento está vindo. O julgamento está vindo. E Deus avisou. Miqueias profetizou antes do povo ser levado cativo para a Síria. E no capítulo 5, versículo 5, Deus fala assim, ó, está vindo o julgamento e vem da Síria. Deus avisou. Deus falou. Deus, meu querido, Ele não vai trazer juízo nenhum sobre você sem antes te avisar. E Deus tem falado, profetas de Deus têm sido levantados, homens e mulheres de Deus têm pregado, a Bíblia está aí bem clara, é só você ler, você vai entender. O juízo de Deus está vindo. E Deus fala aqui no capítulo 5, versículo 5, vem aí o julgamento, ele vem da Síria. E o povo continuou do mesmo jeito. E no capítulo 4, Deus fala assim também, vem da Síria, mas também vem da Babilônia. Porque Deus fala assim, vem o juízo, mas também vem a libertação. Deus quer te libertar. Deus tem promessa para você. Deus tem bênção para você. Deus tem promessa para você, Deus tinha promessa para o povo, e Deus falou assim, ó, entra no meu caminho, seja humilde, seja obediente, me adore, que eu seja o seu único Deus. Por quê? O julgamento está vindo da Síria, o julgamento está vindo da Babilônia, o cativeiro vai vir. Deus está falando assim, ó, tem vitória, tem bênção, mas vem o cativeiro. O cativeiro vem primeiro da bênção. A adversidade vem primeiro que a bênção. Esse é o julgamento que Deus estava falando. E meu querido, minha querida, Deus tem promessa de bênção para você. Deus tem promessa de bênção para você. Fala para o seu irmão, Deus tem promessa de bênção para você. Deus tem promessa de vitória para você. Deus tem promessa de bênção e vitória. Deus tem uma bênção. Deus tem uma vitória para você. Mas antes, vem o caminho. Antes da promessa, da bênção, da vitória, vem o caminho. E no caminho tem processo. No caminho tem processo. E você vai ser vitorioso se você suportar o processo. Se você não suportar o processo, não haverá vitória. Muitos morreram na Síria, muitos morreram na Babilônia, mas os que suportaram, alcançou a bênção e a vitória.
Por quê? Na promessa de Deus tem esperança. Na promessa de Deus tem esperança da vitória. E Miqueias profetizou nesse cenário. Um cenário de pessoas com coração duro, de pessoas corruptas, de pessoas que estavam adorando outros deuses, de pessoas que deixavam Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem uma festa, deixou Deus. Tem um jogo, vai para o Mineirão, deixa Deus. Deus é depois. Domingo que vem tem mais. Tem outro culto domingo que vem. Você sabe que você vai estar vivo até lá? Você sabe se Jesus não vai voltar até lá? Você sabe se o dia do juízo ainda não vai ser hoje? Você não sabe. Você não pode trocar Deus por outra coisa. Nada contra ir no Mineirão. O dia que o Galo for jogar numa quarta-feira na Libertadores, eu vou lá. No Mineirão. Vai, ô pastor Dé. Pastor Dé, nós estamos juntos lá. Tranquilo? Nós vamos lá ver. Não é verdade? Mas, num domingo é dia do Senhor, dia de adorar, glorificar ao Rei dos Reis. É se doar para Ele. É isso que Ele quer. É isso que Ele requer de nós. E o povo ali estava vivendo no momento que estava trocando Deus por tudo. Qualquer coisa. Estavam pecando e depois queriam matar boi, ovelhas, bezerros. Um até sacrificou o próprio filho. Achando que ia ficar tudo bacana, que ia ficar 0-0 com Deus. E Deus fala aqui, eu não quero isso. O que eu quero? Ser o seu Deus, seu único Deus. O que eu quero? Eu quero que você me adore. Eu quero que você olhe para o seu semelhante e haja de misericórdia com ele, como eu ajo de misericórdia com você. É isso que eu quero. Aqui em Miqueias, nós vemos que Deus, ele ofereceu esperança. A esperança. A esperança. Mesmo o povo vivendo daquela maneira, mesmo o povo adorando ídolos, mesmo o povo se rebelando contra Deus, há esperança. Isto é visto nas profecias que nós encontramos aqui no livro de Miqueias. No capítulo 4, Miqueias, ele profetiza aqui de um reino vindouro. Vai vir um reino, vai vir um reino. Virá um reino. Segura aí. Profetas menores com mensagens maiores. No capítulo 4 ele profetiza, virá um reino. Tudo o que acontecia na época de Miqueias acontece em 2023, mas essa profecia do capítulo 4 ainda se vale nos dias de hoje. Virá um reino, um reino vindouro, o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo virá e reinará com a sua igreja sobre toda a terra. Virá um reino. Virá um reino, virá um reino, o reino de Cristo virá. Em Miqueias nós vemos profecia de restauração. Ainda no capítulo 4, no versículo 10, nós vemos a restauração após o cativeiro babilônico. Povo cativo. 70 anos fora de casa. E Deus liberta o povo. Deus liberta o povo. Imagina você ficar 70 anos fora da sua casa. E ninguém lá. O que a casa virou? 70 anos a casa fechada, sem manutenção, ela virou ruína. Não dá manutenção, acaba tudo. As paredes estouram, a tinta vai descascar, o teto vai... 70 anos sem manutenção?
Tem que dar uma manutençãozinha de vez em quando na casa, não é verdade? E Deus prometeu libertação, e quando esse povo é liberto, esse povo sai de lá da Babilônia cantando, alegre e voltando para casa, porque Deus prometeu e Deus cumpriu a sua promessa. Aleluia! Tem promessa de bênção, tem promessa de vitória. Deus profetiza aqui que ia libertar, que o povo seria levado para a Babilônia, mas seria liberto também da Babilônia. Deus também profetiza aqui e fala no capítulo 5 que também haveria libertação sobre os assírios. Os assírios seriam libertos. E também no capítulo 5 nós vemos a profecia da vinda de Jesus. Miqueias fala que Jesus viria. E Jesus veio. Jesus veio. Jesus habitou entre nós. E Jesus morreu. E Jesus ressuscitou. E Jesus está vivo à direita do Pai. E Jesus voltará para nos levar. Jesus voltará para estabelecer o seu reino. É uma grande mensagem que nós encontramos aqui neste pequeno profeta chamado Miqueias. No capítulo 7, Miqueias fala assim com o povo, e se aplica para mim e para você nos dias de hoje. Espera pelo Senhor da salvação. Tem muitas pessoas esperando no patrão, no amigo, na esposa, no esposo, no filho, na filha, no empregado. Alguns esperam até nos pets. Mas ele fala aqui, ó, espera pelo Deus da salvação. Espera em Deus que as coisas vão acontecer na sua vida no tempo dele, segundo o propósito dele. Mas você precisa ser obediente, humilde de coração, agir com misericórdia com as pessoas e buscar a justiça de Deus e esperar pelo Deus da salvação. E Deus tem algumas razões para isso. E nós encontramos essas razões no capítulo 6 de Miqueias. E essas razões, elas se encaixam nas três coisas que Deus requer, ou três coisas que Deus quer de você. Três coisas que Deus quer de você. Primeiro, que Deus fala aqui que ele ia executar o julgamento. E ele diz, mas eu vou ter compaixão. E a outra coisa que ele diz, eu vou levar o meu povo. O que Deus quer de você? Que você confie no juízo dele. Outra coisa, que você tenha compaixão. A outra coisa, que você confie nele, que ele vai voltar para te libertar, para te levar. São grandes lições que nós aprendemos aqui com este livro de Miqueias. E uma grande lição que nós aprendemos aqui, que nós não devemos nos corromper pela sociedade. Não devemos nos corromper pela sociedade. Filipenses, o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15. O apóstolo Paulo fala que nós vivemos em uma geração perversa e corrupta. Quando eu leio esse texto aqui, estava estudando, não lendo esse texto, evangelista Bruno, eu falei assim,
Parece que Paulo estava morando aqui em Belo Horizonte. Quando ele escreve esse negócio, parece que Paulo estava morando aqui. Ele escreve aqui, ó. Vivemos em uma geração perversa, uma geração corrupta. E aí? Mas nós não podemos nos corromper com a sociedade. Por quê? Porque nós somos luz do mundo, sal da terra. Nós não andamos em conformidade com o mundo. Paulo escreve lá em Romanos, ele fala sobre isso. Nós não andamos em conformidade com o mundo. Estamos no mundo. Estamos sujeitos às coisas do mundo, mas nós não somos deste mundo. Você não é deste mundo, você é do céu. Você é da pátria celestial. Você é lá da glória de Deus. Você não é deste mundo. Vivemos, sim, em uma geração perversa, mas nós somos mansos e humildes de coração, porque nós confiamos em Deus. Pergunta para o seu irmão, você confia em Deus? A salvação, querido, ela vem somente de Deus. A salvação vem somente de Deus. Ele é o único que pode estender a graça, levando a salvação. É o único. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, lá fala que a salvação ela não pode ser encontrada fora de Cristo. Fora de Jesus não se pode alcançar a salvação. E João, ele diz que nós devemos encontrar a salvação somente em Deus. E o escritor aos Hebreus, ele volta a afirmar, a salvação ela está em Deus, ela vem por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos fazer o que Deus quer. Precisamos fazer o que Deus quer e não o que nós queremos. Muitas vezes nós queremos fazer o que nós queremos. Muitos, nem tão pouco se passa na sua mente o que Deus quer, Ele quer fazer o que Ele quer. Mas o que Deus quer? Nós precisamos fazer o que Deus quer. Não há substituto para Jesus. A salvação está em Jesus. Miqueias, quando ele fala da vinda de Jesus, ele fala especificamente sobre isso, que não tem outra pessoa para substituir. Você pode matar um boi, você pode matar quantos carneiros, quantas ovelhas você quiser, você pode sacrificar o seu marido, o seu filho, a sua esposa, a sua filha. Não tem substituto para Jesus Cristo. Não tem. O que Deus diz aqui, ó? Não é isso que eu quero. Porque Ele diz aqui, ó, o meu cordeiro virá. E o cordeiro já veio. O cordeiro é Jesus. E Ele se sacrificou por nós. Ele se deu por nós. Ele derramou o sangue dele por mim e por você. E a salvação está nele. Não há substituto. Evangelista Mateus, capítulo 7, ele diz que nós devemos fazer justiça. De que maneira? Com as próprias mãos? Tratando os outros com justiça. Se um negócio, às vezes a gente vê um negócio, a gente sabe que não é nosso, muitas vezes a gente pega. Aí depois acontece algo, a gente quer que venha justiça sobre a gente. Vai vir a justiça de um Deus reto. Justiça de um Deus reto. A
apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele dá um conselho para a gente, ele diz, ame a misericórdia. Como que você ama a misericórdia? Paulo dá a receita lá em Efésios, no capítulo 4, como que a gente ama a misericórdia. Perdoando. Agora pisou no calo de um monte de gente. Fala de perdão. A gente ama a misericórdia perdoando. Você age de misericórdia perdoando. Antes de eu falar o que é perdão, vou chamar a atenção para uma coisa aqui. Deus age com misericórdia todo dia sobre a sua vida. Todos os dias. Todos os dias Deus te perdoa. É a misericórdia dele. Porque tens um coração duro e não perdoa e quer ser perdoado. O que é perdão? Perdão é uma palavra muito forte. Haja com misericórdia, perdoando. Perdão é uma palavra muito forte. Toda palavra tem uma raiz. A raiz da palavra perdão. Dar oportunidade para o outro errar de novo. É perdão. Isso é perdão. É difícil. Agora só que tem uma coisa, se você não perdoar, também você não é perdoado. Nós já não vimos aqui, Miqueias profetizou que o Salvador viria. O Salvador veio, dá glória a Deus! Jesus veio! Mas quando Jesus estava aqui na terra, Jesus ensinou a gente a orar. Acho que quase 100% que está aqui dentro hoje sabe a oração que Jesus ensinou, né? Qual que é a oração que Jesus ensinou? Vamos lá, vamos falar, fala aí. Ah, perdoai assim como nós perdoamos. Você perdoa? Perdoa não? Então você não é perdoado. Você só recebe perdão quando você perdoa. Por isso que eu gosto que o pessoal fala. Aí você vai falar, aí você vai ver que você sente. Quando você fala, você sente o negócio e você está vendo? Às vezes você está falando um negócio e você nem sabe o que é. Tem gente que começa a cantar, né? Levanta a mão, eu te amo, Deus, ama Deus maravilhoso, não tem. Sai no culto, vai adorar outra coisa, mas Deus só no outro domingo. E olha lá, se não tiver uma coisa melhor para fazer. Se aparecer um outro negócio melhor, Deus fica para o outro. Mas Jesus, ande humildemente com Deus, submetendo a sua vontade. Anos depois de Miqueias, Tiago escreve na sua carta. Você precisa de andar humilde com Deus. Você quer andar humilde com Deus? Se submeter à vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus, ela dói para gente. A vontade de Deus às vezes dói. Às vezes tem tanta coisa que eu queria fazer, mas não é a vontade de Deus, aí eu vou fazer outra coisa, mas a vontade de Deus, ela dói. Ela dói. Dói. Às vezes você está quebrado, cansado. Mas Deus fala assim, vai lá e faz minha obra. Você tem que buscar força, é nele mesmo, para poder fazer. Aí, onde que eu acho essa força? Quando eu olho para o meu Salvador.
quando eu olho para o Rei dos Reis, quando eu olho para o meu libertador, quando ele estava lá orando, ele entrou em um estado de um estresse profundo, que ele começou a suar gotas de sangue. E ele vira para Deus e diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O que Jesus queria dizer com isso? Eu não quero morrer, eu estou sofrendo, eu não quero morrer, mas se a vontade do Senhor é que eu morra, eu vou. E ele desce, e é preso, e ficou mudo, calado. Acusaram, bateram, espancaram, escarneceram. Ele ficou calado. Ele disse apenas 2 frases. Uma antes de subir para o Gólgota. Ele disse, uma frase que ele disse: Tu que dizes? Quando falaram para ele assim, ó, Tu és o rei do judeu? Ele diz, tu o dizes. E continuou calado. E a outra frase que ele disse, já pregado no madeiro, sendo escarnecido, ele levanta o seu rosto para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E na hora da morte, ele diz: está consumado. E inclinou a cabeça e morreu. E a terra tremeu. Os sepulcros se abriram. Os mortos ressuscitaram e começaram a andar na terra. A terra escureceu. O espesso véu do templo se rasgou. E Jesus foi sepultado. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. E Tiago fala, complementando a profecia de Miqueias, Tiago fala: obedeça a palavra dele. Obedecer não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. Fala com o seu irmão aí, ó. Obedeça a palavra. Às vezes obedecer requer a gente matar a nossa carne. Quando você começa a aprofundar aqui no livro de Miqueias, você vê que Miqueias ele não se lembrou do que era importante. Pergunta ao seu irmão, você está se lembrando do que é importante? O que é importante? Amar a misericórdia. Andar humildemente com Deus. Então ame a misericórdia. Ande humildemente com Deus. Com tudo que está acontecendo ao nosso redor, querido. Nós não podemos perder de vista amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Então ame a misericórdia. Ande humildemente com Deus. Grande mensagem que nós encontramos em Miqueias. Então não importa o que está acontecendo ao seu redor. Ame. Está difícil? Suporte. Seja humilde de coração. Pastor, mas está difícil. Provações virão. Vão vir provações. Provações virão. Adversidades virão. As dificuldades vão aparecer.
O inferno vai se levantar. Satanás vai enviar os seus para tentar te desanimar, para tentar te parar, para querer te bloquear. O desânimo vai vir. Talvez você vai levantar um dia, nem é Satanás, é você mesmo. Tem muita gente dando glória para Satanás. Satanás não está fazendo nada, ele mesmo é que está com o coração duro, que quebrantou, não quer ser humilde de coração, não quer obedecer à vontade de Deus, não quer fazer o que Deus quer, e levanta de manhã e fala assim, hoje eu vou largar tudo, vou parar com tudo. Suporte, com humildade de coração, vão vir as provações, a adversidade, vão vir desânimos. Tem dia que eu levanto abafado. Não sei como que eu vou suportar hoje, mas eu bato com ele, oro. Ontem eu levantei com a dor danada nas costas, que estava doendo demais. Doendo muito. Não falei nada com ninguém, nem com a minha esposa. Tive que fazer o que ontem? Ir lá no batismo, fui lá, batizamos o Panda. Falei nada com ninguém. Na hora que abaixei, na hora de levantar lá, o negócio doeu demais. Se o pastor Gui não tivesse lá, o Panda ia afundar. O pastor Gui que segurou ele lá. Doeu lá. Levantei. Cara, vim pra cá. Evangelista Eliette, pastora Valéria limpando a igreja. Eu ajudei elas a limpar ainda. Limpamos. Embora pra casa, não falei nada. Aí à noite, quando eu deito no sofá, já não aguentei, estava doendo. Eu chamei ela e falei assim, amor, tá doendo demais. Vou ter que ir no médico. A dor já passou para cá. Achei que estava com apendicite, doendo. E tem doendo. Ela buscou um remédio, tem um remédio lá. Tomei hoje, graças a Deus, levantei. Bacana, sem nada. Pulando igual pipoca e bacana, sem nada. E ainda vem hoje, de manhã, para ali, não eu vou tirar o carro para cima, poder passar ali, perto do botão do carro, lá nada do carro ligar, o carro ficou e não nem parava o negócio não, eu tinha que apertar o botão lá de novo, ele parava de rodar o negócio e nada, aí liga para a central lá da Chevrolet, começa a fazer um tanto de coisa no carro, aí manda até reboque, quando o reboque chega mais outro negócio, falando, o carro funciona, mas antes disso, falei com a pastora chegou lá, dobrou o joelho, orou, falou lá, trabalhou. O diabo, ele manda coisas acontecem para poder parar, poder desanimar. Mas o que a gente tem que fazer? Permanecer firme e fiel na promessa e na palavra de Deus, porque Deus tem promessa, tem vitória, adversidades virão, dificuldades vão aparecer, o inferno vai se levantar, pessoas vão se levantar contra você. Tem gente que não gosta de ver o sucesso do outro, ele quer derrubar o outro, mas anda com pessoas de Deus, que as pessoas de Deus querem ver o seu sucesso, porque nós estamos indo para a glória, estamos indo para o céu, porque nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos o povo de Deus, nós somos o exército de Deus, e Deus está preparando um grande exército, e eu e você fazemos parte desse exército. Então não importa o que está acontecendo ao seu redor, ame, suporte com humildade de coração, provações vão vir, mas a maior mensagem que nós encontramos aqui em Miqueias, Cristo também virá nos levar para a glória. Se coloque de pé e aplauda o Rei dos Reis. Cristo também voltará para nos levar para a glória. Fala com o seu irmão.